E aí, Rano, como é que vocês estão? Cara, eu decidi fazer esse vídeo porque é um vídeo que eu preciso fazer pra desabafar. Porque desde que aconteceu, alugou um triplex na minha mente. Eu só preciso falar sobre isso. E a reflexão hoje do vídeo, sabe? Lembrando, tá? Esse vídeo não é pra atacar, não é pra criticar, não é pra defender ou descredibilizar treinador, né? E etc, etc. É pra trazer uma reflexão, né? Tipo assim, até onde ter um treinador vitorioso no banco, né, faz diferença? Será que ter um treinador vitorioso no banco te faz ganhar jogos automaticamente? Né? Muita gente pode dizer que não. Mas será que então te deixa uma chance, uma probabilidade maior de ganhar jogo, então? Porque a torcida do São Paulo me faz imaginar que sim, tá ligado? Vamos lá. Esse vídeo não se trata somente do São Paulo, tá? Como eu falei, não é uma crítica direcionada. É uma. É algo que é cultural, tá ligado? Eu vejo como cultural no Brasil. Que é o quê? Se o treinador não é vitorioso, se o treinador não tem o tamanho do clube, logo ele não presta. Logo é um treinador ruim, é uma contratação ruim. E por que eu falo sobre isso? Por conta desse cara aqui, ó, Roger Machado. Então, quando o Roger Machado foi anunciado no São Paulo, foi uma das críticas que rodou, né? Assim, a contratação dele. Pô, não ganhou nada, não tem o tamanho do clube. A gente briga por Libertadores, a gente briga por coisa grande e, pô, olha os caras que eles contratam. E daí, né, quando ele é demitido e vem o Dorival, pronto, agora sim. Aí parece que tudo foi solucionado. E tamo aí. O Dorival não venceu ainda, desde que foi anunciado, o Dorival não venceu pelo Brasileirão. E a situação só não tá mais crítica porque ele passou de fase da Sul-Americana. E é por isso essa reflexão. São Paulo hoje perdeu pra Chapecoense, que é a última colocada, tá ligado? E assim, também não estou dizendo que, nossa, o time do São Paulo era bom, mas a galera que não viu e daí demitiram ele, tudo mais, tudo mais. Não é isso. Não é isso o intuito do vídeo. Eu falei no começo sobre a reflexão. Então eu trouxe aqui treinadores, né? Porque sempre quando eu entro nesse argumento com algumas pessoas que eu conheço, é muito difícil entrar nesse argumento, nesse debate de uma maneira séria, porque parece que nenhum argumento é o suficiente pra fazer as pessoas enxergarem, tá ligado? Que é assim, a reflexão do vídeo, né? A principal reflexão foi o que eu comentei. Até onde ter um treinador vitorioso faz diferença, tá ligado? Ter um treinador vitorioso que faz ganhar partidas automaticamente, acredito que grande parte, acredito que vamos chegar na conclusão de que não. Mas ter um treinador vitorioso que faz tá mais perto da vitória, então te dá uma chance maior, uma porcentagem maior, uma probabilidade maior de ganhar a partida. Porque especificamente no caso, não só no caso do São Paulo, tá? Mas eu tô citando São Paulo por conta do Roger Machado. E parece que não. É a prova de que não. Então, também quero trazer a reflexão. Se não, por que continuamos com esse argumento raso e sem sentido? Porque eu até te jogo uma pergunta, né? Qual treinador, né, na história do futebol mundial, qual treinador começou grande? Qual treinador começou vitorioso? Qual treinador começou com o tamanho do clube? Nós temos até o caso recente do Felipe Luiz, né? Que foi um cara que já começou com muitas expectativas, mas, pô, será que o Felipe Luiz não teve que estudar para chegar no conhecimento dele? Será que ele não teve que vencer jogos, perder jogos, vencer, mas jogando mal, perder, mas jogando bem, empatando, antes de se tornar campeão de tudo pelo Flamengo? Tá ligado? Será que o Felipe Luiz, quando ele chega ao cargo do Flamengo, ele chega como um treinador do tamanho do clube?
O Flamengo não poderia ter escolhido um outro treinador multivitorioso, já que esse é o argumento, que tem que ser um treinador multivitorioso, o clube briga por título, não sei o quê. Será que ele chega com esse patamar e ainda assim foi campeão de tudo? Então eu vou trazer aqui treinadores, né, para utilizar como argumento. E se isso gerar um debate, vai ser muito legal, desde que o debate seja respeitoso, né? Então, para começar, vou começar com esse daqui, ó. Eu acho que o menos hypado, o Christian Kivu. Como chegou o Christian Kivu? Vamos lá. O Christian Kivu, ele é o atual treinador da Inter de Milão. Ele chega muito criticado. Ele tem algumas críticas em relação à imprensa italiana, justamente porque ele foge, né, do padrão de jogo italiano, vamos dizer assim. O Kivu, ele chega na Inter de Milão, né? Ele treina ele chega a treinar a base e daí ele vai pro Parma, aonde não tem um bom aproveitamento e logo pula para Inter de Milão, aonde na temporada passada foi campeão da série A e também conquistou a Copa da Itália. Tá ligado? Agora, imagina se a torcida da Inter de Milão tivesse queimado ele porque treinou quem? Ganhou o quê? Aí, ó, 2 títulos no primeiro ano, tá? Primeiro ano dele. Mas, né, vamos falar então aqui de um treinador mais badalado, que é esse cara aqui, ó. Vincent Kompany. Hoje, muito badalado pelo Bayern que tem, pelos jogadores que tem, pelo estilo de jogo que tem. Era o time favorito para muitas pessoas ganhar a Champions League passada, acabou não ganhando, apesar de ter feito um bom embate com o PSG. E é isso, né? Só que quem treina o Kompany treina quem antes de chegar no Bayern de Munique? Só vocês terem uma noção, o Kompany, ele chega como o Kompany, ele chega como ele vai no treinador do Anderlecht, né, e tudo mais, aí faz uma excelente trajetória no Anderlecht, ele vai pro Burnley. No Burnley, ele sobe o Burnley de divisão. Eu não sei se ele é campeão com o Burnley da segunda divisão. Ele é campeão do Burnley da segunda divisão, só que ele cai. Ele é um treinador que ele cai com o Burnley. Após cair, o Bayern de Munique anuncia ele. O Bayern de Munique, tá? E não é só um dos maiores clubes da Alemanha, é um dos maiores clubes da história, tá ligado? Então, é muito louco você pensar nisso, que o Bayern de Munique anunciou um treinador que caiu pra segunda divisão. Não tô dizendo que ele chegou amado, ele chegou com muitas esperanças, não tô dizendo isso, tá ligado? Até porque o cara que traz ele, não sei o nome dele, mano, o cara tava na ponta da língua, mas ele traz como uma aposta e colocando um dele na reta também. Tá aí, ó. A temporada passada do Bayern de Munique foi uma das mais dominantes da história do Bayern de Munique, tanto em relação a ponto quanto a relação de gols marcados e recordes e recordes. Ele chega na temporada passada como favorito a Champions, mas não ganhou. E daí vai ter quem argumenta, pô, mas esses dois caras que você trouxe não ganharam Champions League, né? Pô, não sei o quê. Tudo bem, então, beleza. Eu vou trazer um cara que ganhou, certo? É quem? O cara aqui, ó. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. O Jürgen Klopp, antes de ele pintar no Borussia Dortmund, ele treinou quem? Talvez você já tenha. Seja ligeiro aqui, ó. Já viu o spoiler. O Mainz. Fato. Ele faz aquela campanha com mais história, que ele sobe mais de divisão e pá, não sei o que, tudo mais. Mas daí ele vai parar no Borussia Dortmund, sem ter treinado um grande time e sem ter conquistado nada pelo Mainz. Agora imagina se a torcida do Borussia Dortmund tivesse forjado ele porque ele não ganhou nada. Logo, não tem o tamanho do clube, logo, porque veio. Tá ligado? E daí no Borussia Dortmund, ele é campeão da Bundesliga, não só uma vez, inclusive, é campeão da Copa da Alemanha, por Copa, como vocês estão podendo ver aqui, certo? Vai pro Liverpool, aonde no Liverpool ganha tudo. Hoje, treinador da Alemanha. Certo? Mas daí, né, o seu argumento vai ser o seguinte:
Pô, mas ele não ganhou nada ele não ganhou uma Champions League no Borussia Dortmund, ele foi ganhar só no Liverpool. Então, beleza, né? Ele não ganhou nenhum Intercontinental, o que você está correto. Ele foi ganhar só no segundo clube de grandeza, né? Só no segundo clube de grandeza ele foi ganhar. Então, vou trazer aqui um cara que, quando saiu de um time com menor tradição e foi para um time de grande tradição, ganhou um título mundial. É quem? Enzo Maresca. Maresca. Antes de ser treinador do Chelsea, o Enzo Maresca, ele treinava o Leicester. É isso, né? Ó, o Parma. Nem sabia que ele tinha treinado o Parma. Mas ele treina o Parma, então, apesar de poucos jogos, com um aproveitamento de 40%, que não é bom, e vai pro Leicester. Aonde no Leicester ele conquista a segunda divisão, ele vai pra Premier League, e daí na Premier League ele vai para o Chelsea. E daí no Chelsea, com o elenco mais jovem da Premier League, se eu não me engano, talvez o Brighton tinha um elenco mais jovem, mas eu acho que não. E com o elenco mais inexperiente, porque o, o Chelsea ele traz jogadores que não têm experiência tanto com a Premier League quanto com o calendário de Premier League e competição europeia. Então, juntando todos esses fatores, ele é ele terminou em quarto lugar na Premier League, conquistou uma Conference League e conquistou o Mundial de Clubes. E quem viu aquela final, só um time jogou. Só um time jogou. Aí, ó. Um cara que treinou quem? Ganhou o quê? Pinta no Chelsea, um dos maiores clubes da Inglaterra, um dos maiores de Londres. Ganha. Pô, mas aí é Champions League, né? Porra, traz um cara então que ganhou a Champions League, mano. Chegou assim do nada e ganhou a Champions League. Já que não é essa a defesa? Já que esse é o argumento que você quer. Tudo bem, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Luiz, errado, esse. É. Luiz Henrique. O Luiz Henrique. Você sabe qual foi a trajetória do treinador Luiz Henrique? Hoje é muito fácil falar, Luiz Henrique, o melhor do mundo, PSG, o melhor do mundo, pá, não sei o quê. Futebol 2.0. Popularizou, né? Ele foi um dos que popularizaram a marcação individual. É um time com muita intensidade, o famoso caos controlado, que ficou muito moderno, né? A troca de posição dos jogadores, pô, enfim, 2.0. Tem até esse bagulho. Sabe quem treinou antes de ele ser treinador do PSG? Aí você pode falar, Barcelona. Mas e antes de ganhar tudo pelo Barcelona, você sabe quem o Luiz Henrique treinou? Pois é, aqui, ó. Nós vamos ver agora. Ele treina Barcelona B, vai para Roma, sai da Roma com aproveitamento de 47%, vai para o Celta de Vigo com aproveitamento de ele sai com um aproveitamento de 43% e vai pintar no Barcelona. Olha o salto. Ele sai de um Celta de Vigo, 43% de aproveitamento e vai parar no Barcelona. Agora imagina se o Barcelona, se os torcedores do Barcelona falassem: isso é um absurdo, não pode esse cara no meu time. Ganhou o quê? Treinou quem? Aí, ó. Não tem o tamanho do clube. Aí, ó. Pô, mas o que ele ganhou antes do Barcelona? Nada. Ele não ganhou nada. E foi pintar no Barcelona. Olha só que irônico, né, mano? Olha só que irônico. Quem diria que outros clubes ao redor do mundo, né? Existe algo que se chama planejamento, né? Quem diria que clubes, em prol de um planejamento condizente, eles contratam treinadores que, na sua perspectiva ou na perspectiva de um torcedor, né? Não ganhou nada, não treinou ninguém, não tem o tamanho do clube, tudo isso. Olha só. Aí ele sai então no Celta de Vigo com 43% de aproveitamento, como nós vimos, pinta no Barcelona. Barcelona fez a história. O MSN, Tríplice Coroa e os caramba. Campeão. Depois vai pro PSG, bicampeão consecutivo. E hoje aí o
é, o futebol 2.0 praticado, né? Na perspectiva de muitos. Um cara que, talvez aqui no nosso país, teria sido queimado. Porque hoje, vai. Eu não vou fazer essa comparação, porque senão vai falar, não sei o que, não sei o que. Mas o Barcelona, o Luiz Henrique, se tivesse ido pro São Paulo, ia ser fritado. Ia ser fritado, porque não treinou ninguém antes do São Paulo, não ganhou nada, tá ligado? Eu não digo só do São Paulo, tá? Não digo só do São Paulo. Inclusive tem outro clube aí de São Paulo que também vale a crítica. É outro clube do estado de São Paulo que vale essa crítica, tá? Mas como o foco do começo do vídeo era o Roger Machado, por isso que eu tô citando o São Paulo. Não é nada particular, tá? Novamente, não é nada particular, nada, não é, mano. É apenas uma reflexão. Ele teria sido fritado, certo? E daí, né? Mas tá faltando ainda. Vou ainda lançar uma maior, né? Que foi até o spoiler aqui. É o spoiler. Pô, hoje, qual talvez seja o maior título que um treinador possa ganhar, assim, parando pra pensar que o futebol é a indústria do resultado, qual pode ser o maior título? E eu imagino que uma Copa do Mundo, se você concorda, então eu trouxe esse carequinha aqui, ó. Luiz de la Fuente. Quem foi Luiz de la Fuente antes de conquistar, antes de ser popularizado na Espanha, né? Quando conquistou a foi a Euro ou a Nations? Ele ganha um e é vice da outra, né? Enfim, quem foi De La Fuente antes disso tudo? Se pergunta o crítico. Vamos lá. O Luiz De La Fuente. Ele treina o Portugalete vai pro Alheira, aonde tem um aproveitamento de 34%. Atlético Bilbao, 28%, 27% em duas passagens. Aí ele vai pro Alavés. Achei que ele já treinou no Celta de Vigo, mas foi o Alavés. Com 36%. Aí, né, ele fica aqui, né, mais ou menos pouco menos de 2 anos sem treinar ninguém. Vai pro Sub-19 da Espanha. Depois Sub-21, 23, poucos jogos, 42%. E pinta na seleção da Espanha. Aí você pode me dizer, né? Pô, mas o cara foi construindo, né? Ele foi ascendendo até chegar no cargo. Exato, e você está correto. O que é nobre, né? É louvável. Só que, né? O... Isso no país, hoje, isso existe uma possibilidade de acontecer? O clube tem espaço para fazer isso? Nem a seleção tem. Quem dirá o clube? Quem dirá o clube? Quem nós podemos citar um cara que, tipo assim, mano, foi ascendendo e foi campeão? O Carille no Corinthians. O Carille foi isso, né? Ele vem da base, se eu não me engano. O Carille, ele vem da base do Corinthians e é campeão da Série A. É. A Espanha, você vai me falar que você, espanhol, ou melhor, pode ser até como visto como brasileiro mesmo. Você ia preferir que sua seleção, sendo a Espanha ou sendo o Brasil, procurasse um treinador multivitorioso ou então ia querer que eles pegassem um treinador da base? Ah, seja sincero, na moral. Seja sincero. Sabe por quê? Os caras só faltou revirar a cabeça e explodir no chão. Quando o Carlo Ancelotti. Claro, teve gente que gostou, né? Mas quando o Ancelotti foi anunciado, ou depois que perdeu a Copa do Mundo, não. Óbvio que não ia dar certo, tem que demitir. Pá, não sei nem porque trouxe. Ah, não dá. Pô, não sei o quê. Claro que muitas das críticas se dá ao fato dele ser estrangeiro. Mas pra você ver que às vezes nem ser multicampeão te dá conforto de mostrar o trabalho, mano. Loucura, né? Então a Espanha, podendo ter procurado inúmeros treinadores vitoriosos e prestigiados, tanto espanhóis quanto não espanhóis, trouxe um cara que falou assim: pô, tem um cara aqui fazendo um ótimo trabalho de formação, a gente não traz ele, mano. Trouxe, qual foi o resultado? E ó, campeão da Copa do Mundo de 2006.
E ele ganhou a Nations também. Eu achei que ele tinha sido campeão da Euro e vice na Nations, mas ele ganhou a Nations antes de ser vice. Quase que ele pinta bicampeão da Nations. Eurocopa e campeão do mundo. Um cara que antes de treinar a seleção principal da Espanha, ganhou o quê? Treinou quem? Quem é o tamanho da Espanha? Né? E agora vamos falar, você vai falar, pô, mas só ficou na Espanha. Só treinou, só ficou ali uns anos e anos na Espanha. E, pô, beleza. Então vamos falar de um cara aí, né? Que rodou, e por onde rodou? Carlo Ancelotti. Inclusive o Wikipedia dele é gigantesco. Eu acho que, mano, acho que talvez só não seja maior do que. Não, acho que o Wikipedia dele é maior do que o do Alex Ferguson. Cara, que loucura. Eu me surpreendi. Wikipedia grande, mano. Mas enfim. Quem foi Ancelotti? Carleto. Antes de conquistar a sua primeira Champions League. Onde ele trabalhou. O que ele comia. O que ele fazia para sobreviver. Após rodar toda a Bíblia aqui, o Enem, né? Vamos lá. Treinador. Ele foi treinador do Regiana e do Parma. Fez boas campanhas, 52%, 58%. Chegou na Juventus, né? E daí ele conquista a sua primeira Champions League. Se eu não me engano, esse Intertoto, sei lá. Ele é considerado uma Champions League. Mas pra você, digamos que pra você não, né? Não, pô. Champions League se tivesse escrito Champions League, pô. Beleza. Chegou no Milan. Então vamos dizer assim, né? Pô, chegou no Milan, conquistou, com, treinou a Juventus, mas não ganhou a Champions League. Aí chega no Milan, um dos maiores da Itália. Aí os caras falam, pô, vai trazer um cara que treinou a Juventus e não ganhou nada, mano. Vai treinar o meu time? Não dá, não pode. Você não pode. Só que daí ele fica, né? Ele fica. E o que acontece? 2 Champions League. Acha pouco? 2 Champions League. Daí foi pro Chelsea. Conquistou a League. O Paris Saint-Germain ganhou a Ligue 1. Sabia disso? O Paris Saint-Germain. Quando eu comecei a torcer Paris Saint-Germain, ele era o treinador. Não, ele tinha acabado de chegar no cargo, na verdade. De certa forma, ele era o treinador. Foi pro Real Madrid. Conquistou 3 Champions League, meu pai. Tu aí, né? Mas é isso. Mas, mesmo com esse currículo, o cara não presta, né, mano? Pô, eu acho que pra encerrar o vídeo, já tem 26 minutos. Eu acredito que já muito mais do que deu pra entender o motivo da reflexão, os argumentos, os debates. Mas ainda tem que trazer o cara, né? O cara que hoje, se você fala de revolução no futebol, você pensa, talvez, você pense do o holandês, velho. Johan Cruyff. Você pensa nele. Mas e o pupilo? E o pupilo dele? Tu não pensa nele quando você fala de revolução do fute? Você não pensa no outro careca? Giuseppe Guardiola. Ah, quem foi Giuseppe Guardiola antes de conquistar tudo pelo Barcelona? Treinou quem? Ganhou o quê? E aqui, ó, no pé dele, podemos ver que antes de ser treinador do Barcelona principal, ele foi treinador do Barcelona B. Isso daqui, tá? Não é a segunda divisão, se eu não me engano. Por quê? Porque, se eu não me engano, a La Liga ela tem uma regra que é assim: o clube B tem que ter pelo menos uma divisão de diferença do clube principal. Se o Barcelona tá na La Liga, o Barcelona B, consequentemente, já não pode estar na segunda divisão. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Então, o que seria essa segunda divisão B? Não faço ideia.
Mas digamos que eu esteja enganado ou que eu esteja correto, mas a regra valeu após, né, os anos 90. Pô, ele tem conquistado a B com o Barcelona B. Mas daí, né, imagina um treinador chegando no Barcelona, um dos maiores da história, um treinador que ganhou a segunda divisão e vai pro Barcelona. Vai falar, pô, você vai trazer um cara que ganhou a Série B, mano. Pra treinar um clube que briga por Champions, La Liga, né? Mano, quantos treinadores renomados o Barcelona não poderia ter escolhido? Quantos? Quantos treinadores multicampeões o Barcelona não poderia ter escolhido? Escolheu quem? Pep Guardiola. E aí, meu parceiro? E aí o resto é história, mano. Ah, aqui, ó. Tá vendo? É isso, ó. Eu tava confundindo. Aqui é como jogador. Como treinador, ele conquistou a terceira divisão. Certo? E aí, o Barcelona escolhe ele. Pô, o Barcelona, um dos maiores clubes da Espanha, escolhe um treinador e só conquistou a terceira divisão. Só conquistou a terceira divisão. Não ganhou nada. Não tem o tamanho do clube. O clube briga por La Liga, por Champions League. Vai trazer esse cara, mano. Louco, por que não escolheu outro treinador multivitorioso? Certo? Um cara com já experiência. Por que não? Mas o Barcelona decidiu não escolher e apostar numa coisa que se chama planejamento, metodologia. Eu apostar nisso. E aí, filha, esta é a história. Duas Champions League. Ah, e ó, o famoso tic-tac. E foi. Revelou. Eu acho que foi ele que revela o Messi. O Messi faz aquela temporada de 91 gols. Mano, sério. Ele vai pro Bayern de Munique, onde ele não conquista a Champions League, mas de maneira dominante. Ele alopra na Bundesliga. E daí no Manchester City, meu parceiro. Nada mais, nada menos do que 2, 3, 4, 5, 6 títulos consecutivos. Ele tinha até Champions League, tá? Champions League. Pra você ver, né? Quem diria que nem sempre os treinadores grandes, os treinadores grandes, vitoriosos, os treinadores históricos, quem diria que nem sempre eles foram treinadores grandes e vitoriosos? Quem poderia imaginar que teve ter um clube, né, para dar oportunidade? Mas é muito bonito quando a história de superação acontece com o outro. Aí, com o seu clube, você não quer que isso aconteça. E não. O clube é de ouro. De ouro, então não pode, né? Não pode, tem que ser só treinador vitorioso. Tem time multicampeão, treinador, time aí multicampeão, treinador, time histórico, né? E foi hater de contratar treinadores que não tinham o tamanho do clube. O que aconteceu? O clube caiu.